E foi oficializada em Brasília a pré-candidatura do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. Para tentar afastar pressões internas por uma eventual retirada da candidatura, o tema da cerimônia foi Ciro, a rebeldia da esperança. O desempenho de Ciro Gomes vem sendo alvo de questionamentos por parte de integrantes da bancada do PDT, que temem dificuldades para a renovação de seus mandatos para o Congresso. Para essa ala, a suposta liderança de Lula nas pesquisas e a entrada de Moro na chamada terceira via inviabilizaram a candidatura do pedetista. Em seu discurso hoje, Ciro criticou o teto de gastos. Acompanhe. Esse tal teto de gastos é a maior fraude já cometida contra o povo brasileiro. Ele só controla os investimentos que beneficiam o povo e deixa totalmente livre a despesa financeira. Isso é um roubo, uma vergonha, uma insensatez. O orçamento da União, tomem nota, meus amigos, o orçamento da União é de 4,8 trilhões de reais. 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Mas só se discute, só se liberta para a imprensa olhar, só que se quer controlar 1,8 trilhão. Ou seja, de 4,8 trilhões, 1,8 trilhão é aquilo sobre o que quer se fazer toda a draconiana austeridade de Araque com que se sustenta o tal teto de gasto. Mas com você, Cristina Grêmio, que achou, Cris, dessa primeira aparição de Ciro agora, já oficializado como pré-candidato, se é que parou de fazer campanha em algum momento, né, Cris? Nunca parou, né, Vitor? Quem acompanha as campanhas eleitorais aí há muito tempo, já há mais de década, sabe muito bem quem é Ciro Gomes, o que ele representa, o que ele fala ao longo das campanhas, a forma como age, a personalidade que tem. Tentaram aí, através de marqueteiro, fazer um Cirinho, paz e amor, não deu certo, e agora estão tentando resgatar de novo o rebelde, é isso, né? O slogan agora é trazer de novo o rebelde, o machão, o valentão. E esse rebelde, o valentão, já esteve em outras campanhas e não conseguiu, patinou lá nos últimos lugares, como vem aparecendo nas pesquisas também nos últimos lugares, então eu não entendo muito bem o que os marqueteiros estão querendo com isso. Essa fala dele aí nesse evento, ele fala em 4,8 trilhões de reais e só se quer ter controle de 1,8 trilhões para reclamar que o teto de gasto é uma farsa. Palavras ao vento, né? Eu tinha um economista com quem eu interagia num outro programa de análise política na Gazeta do Povo, anos atrás, que ele costumava dizer que o Ciro é um economista freestyle. Eu acho uma definição perfeita. Ele solta os números ao vento, ele nunca apresenta a solução, ele reclama de tudo na economia como se ele entendesse a fundo, mas então ele confunde os incautos, mas ele jamais apresenta uma alternativa. Então, qual seria a alternativa ao teto de gastos, já que ele acha um projeto de Araque, esqueci a expressão aí que ele citou. Então, quem é que vai resolver a economia? Ciro, com certeza, não é. E durante esse evento hoje, Ciro também falou sobre Sérgio Moro. É o caso do notório Sérgio Moro, de glória efêmera como juiz e agora candidato a se derreter em contradições, mentiras e despreparo. Como juiz, semeou nulidades denunciadas por mim na data, não agora, ao devido processo legal que desrespeitou completamente. Como candidato, está propondo, vejam os brasileiros, a criação de uma esdrúxula corte anticorrupção que agiria da forma autoritária como ele agiu e que se submeteria à tutela estrangeira, como ele se submeteu. Seria um tribunal de exceção que violaria cláusulas pétreas da Constituição e que só foi instituído no mundo em regimes autoritários como o nazista. No fundo, Moro faz de tudo para esconder a prova cabal do seu fracasso, da sua parcialidade e da sua incompetência. O fato de ter contribuído, reparem bem, ao mesmo tempo para a eleição de Bolsonaro, ao tirar Lula da disputa em 2018, e de Lula estar apto a concorrer, porque como juiz parcial transformou um processo técnico em panfleto político. Hoje seu currículo é um rosário de vergonhas. José Maria Trindade. Foi um discurso longo, né? Uma proposta ali, um compêndio de propostas e uma metralhadora giratória de críticas. Esse discurso foi aqui em Brasília, na sede do PDT, uma reunião ali com poucos participantes, né? A gente não pôde, inclusive, estar lá dentro, como sempre, que há um lançamento de uma pré-candidatura. Lembrando bem que o Ciro Gomes é candidato pelo PDT e tem como
patrono de imagem, João Santana. Ele estava sendo trabalhado para ficar bonzinho e agora voltou à rebeldia, porque entenderam lá de que não deu muito certo, né, essa história do Ciro Gomes não ser essa metralhadora giratória contra todos. Nesse discurso ele falou mal de Fernando Henrique, Fernando Collor, falou mal do Lula, aliado dele de primeira hora, e evidentemente fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. A impressão que se tem é daquele candidato que está livre para falar o que quiser e atingir a honra de quem quiser, porque realmente não tem absolutamente nenhuma chance. Ciro Gomes, para melhorar muito, ele teria que, pelo menos, chegar perto do Sérgio Moro, mas ele não está conseguindo. E, evidentemente, essa candidatura, ela atrapalha, sim, planos do PDT. Olha aqui, não vamos deixar de lado os objetivos principais da política. O objetivo de todo partido político é poder. E, atualmente, a grande disputa está no Congresso Nacional. Descobriram os partidos políticos, e a gente ouve isso aqui dos líderes, né, de que quem dominar o Congresso no ano que vem, seja qual for o presidente, estará muito bem. Dominando o Congresso, se domina boa parte do governo, do futuro governo. Tanto é assim que o ex-presidente Lula está fazendo esta união esquisita, né, esse casamento de cachorro com cobra, com união com Geraldo Alckmin, exatamente para garantir a governabilidade. Ou seja, vai depender do Congresso Nacional. Então, a grande disputa é por bancada no Congresso Nacional. E o PDT está numa nau furada, num avião no ar sem combustível, exatamente porque não vai alavancar candidaturas pelo país. Então, acho que o PDT está numa rota perigosa da insensatez com a candidatura, e tem razão os que reclamam exatamente desta dificuldade de eleger deputados, que será o futuro poder, né, que é o Congresso Nacional. Então, Ciro Gomes é pré-candidato, né? Eu devo dizer que todas as indicações são no sentido, eu conversei com Carlos Lupe, com outros, eles são firmes demais. É candidato, vai ser candidato, não tem plano B e não tem outra possibilidade, é o que falam, né? Mas que é um caminho difícil para o partido carregar essa cruz. Durante o discurso, Ciro também falou sobre o presidente Jair Bolsonaro. Eu tentei fazer lá atrás com o Bolsonaro, ante o silêncio omisso e conivente de muitos que hoje falam mal do Bolsonaro. Quando eu denunciava que o Bolsonaro era um falso moralista, poucos quiseram ouvir e me condenavam pelas minhas denúncias. Eu agora estou tentando advertir que há um inimigo da República, não um adversário político, tentando subtrair a liberdade do povo brasileiro. Você, Ana? Olha, é para dar risada nessa última frase dele, né? O presidente aí tentando subtrair a liberdade, né, do povo brasileiro. Olhem as similaridades do cenário político e dos discursos, comparando com os Estados Unidos aqui em 2020, que Donald Trump, ele era uma ameaça à democracia, à república. Essa é a retórica agora empregada, né, que eles tentam encampar aí, e vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Tanto Ciro como Lula, eles vão exatamente aplicar esse discurso, que Bolsonaro é uma ameaça à democracia brasileira, vão impetrar aí não sei quantos documentos para cercear a liberdade de expressão do presidente, para tentar derrubar as redes sociais, porque ele espalhou fake news, porque ele ameaça a democracia, o STF, etc, etc, etc. Agora, interessante que dentro desse discurso aí do Ciro, assim como os discursos do Lula também, hoje especificamente o Ciro colocou alguns pontos técnicos ali em relação a áreas na economia, na tecnologia, isso e aquilo, e não fala no ponto essencial que está assustando brasileiros, americanos, cidadãos pelo mundo todo, a defesa da liberdade. O que está acontecendo? Como Augusto sempre fala, onde estão os homens de coragem para colocar o dedo na ferida e defender as nossas liberdades? Isso não apenas, né, as liberdades que a gente sempre fala aqui, liberdade de expressão, de imprensa, liberdade médica dentro dessa pandemia, mas a liberdade de empreender, né?
Ciro fala em revogar o teto dos gastos, o outro fala em revogar aí a reforma tributária. Isso tudo diminui a nossa liberdade de empreender, dá mais status aí, mais poder para o Estado. O Estado continua sendo onipotente, onipresente nas nossas vidas, né? A gente estava falando anteriormente aí do Temer, né, de que ele falou que revogar a reforma trabalhista é voltar ao século XIX, e é mais ou menos isso no sentido da liberdade de você querer tocar a sua vida sem o Estado ficar dizendo que tipo de regulação você tem que ter, que tipo de olho o Estado pode colocar atrás de você, a mão no seu bolso, a mão no seu caminho. E a gente sabe muito bem que a agenda, tanto de Ciro quanto de Lula, é de um Estado maior para que haja mais controle sobre as nossas vidas. Você, Fiuza, para fecharmos, 2 minutos. Vitor, a longevidade do Ciro Gomes na política me intriga. Não é que o Ciro Gomes seja um personagem, ele é uma eterna tentativa frustrada de ser um personagem, né? Austeridade de Araque, vou tirar você do SPC. Eu não sei, eu acho que o Ciro Gomes é uma métrica, né? É uma rima pobre. Eu não sei o que explica a permanência, né? A longa permanência desse personagem. Não que ele pode ficar onde ele quiser, quanto ele quiser, mas eu só acho intrigante que um personagem sem nada dentro como ele fique tanto tempo aí com esse espaço, né? Mas tudo bem. Então, ele é esse personagem que procura, para fazer a sua assessoria de campanha, de imagem, de marketing, um ex-preso, né? Um preso por corrupção na quadrilha do Lula. É o marqueteiro que o Ciro Gomes foi procurar para fazer o Ciro Paz e Amor, sendo que ele, como disse muito bem a Cris, é o machão, o valentão. Nem isso ele decidiu o que ele é, né? Tem umas pessoas distraídas aí, algumas que eu conheço e até gosto, que acham graça nele. Parece que ele é um cara divertido numa mesa de bar, assim, pode ser. Essa métrica, né? Essa rima dele, mesmo pobre, entretém, né? Agora, não dá, Ciro, porque você vai procurar o João Santana, né? Então, seu discurso de moralidade, de salvação, né? De ser o one man political, né? Providencial, isso não cola dessa maneira, né? Você é contra tudo, absolutamente contra tudo, você dispara contra tudo, você é grosseiro com todos. E é o seguinte, o Ciro Gomes, o apelido definitivo foi dado pelo Cacete Planeta, que eu xingo nomes. Então, assim, eu acho que no momento em que se fala de onda de ódio, de falta de civilidade, de homens rudes no poder, esse personagem, para mim, a característica dominante dele, fora a ideologia que ele finge ter e não tem, é a grosseria, é a falta de respeito com todo mundo. Então é isso, eu acho que a sessão, vemos vários trechos, discurso de Ciro Gomes, isso já está na sessão folclórica, isso não é discussão de realidade, porque ele não quis que fosse. Eu prestei muita atenção no Ciro Gomes, porque ele fez um bom trabalho como ministro na época do Plano Real. Ele usou a sua coragem, que eventualmente ele tem, para defender a moeda. Mas, a partir dali, ele quis ser o Ciro Gomes Futebol Clube, ele não quis mais ser um homem público. E aí sobra isso, que a gente vê, o teto, cria uma história, sei lá, com o João Santana, vamos dizer que o teto está furado, tem uma goteira. Teto de gasto é uma coisa muito simples, é você não gastar mais do que você arrecada, e tem uma regra punindo quem fizer isso. Aí o Ciro Gomes faz aquela construção alegórica no seu repente, né? É um repentista, não é mais um político, na minha opinião.